Muito bom dia a todos que acompanham a TV Canção Nova Portugal. Estamos começando o Manhã Viva, este programa que nós temos alguns dias da semana pelas manhãs, que é sempre uma alegria, um gosto encontrar com todos que acompanham, sempre trazendo formação boa, informação, espiritualidade, são conteúdos riquíssimos do programa Manhã Viva. Se é a primeira vez que você sintoniza conosco na TV Canção Nova Portugal, fique porque o programa de hoje tem um tema muito interessante, que eu tenho certeza também que permeia a realidade de muitos de nós. Nós vamos conversar sobre ansiedade, uma doença do nosso tempo. Você é uma pessoa ansiosa? Como que você lida com a ansiedade? Para conversar conosco, temos aqui em estúdio o Dr. Ricardo Almeida, que é psicólogo clínico. Já quero dar um bom dia para o Dr. Ricardo. Dia. Obrigada pela sua presença. Obrigado pelo vosso convite, que muito me honra. E olha, vai ser um programa, porque nós já estivemos conversando um pouco aqui antes de começar a nossa gravação, né? Então eu sei que vai ser um programa maravilhoso, com todo o conteúdo que o Dr. Ricardo vai trazer para nós, esclarecendo também como nós podemos lidar com essa doença, né? Realmente acomete a muitos, e a ansiedade, de acordo com os dados disponibilizados pela Organização Mundial de Saúde, é caracterizada por um medo e uma preocupação excessiva. Segundo dados da entidade, em 2019, pelo menos 301 milhões de pessoas no mundo sofriam de um transtorno de ansiedade. Muita gente, né, doutor Ricardo? Infelizmente é uma doença que tem uma grande implantação e que faz sofrer muitas pessoas que precisam de apoio psicológico. Sim. Mas pode ser uma oportunidade para repensar a forma de viver. Olha. Os chineses escrevem crise com 2 caracteres. Um quer dizer ameaça, o outro quer dizer oportunidade. E às vezes as grandes dificuldades emocionais levam a pessoa a entrar num processo de psicoterapia em que se conhece melhor e pode-se repensar. As dificuldades são sempre um estímulo para evoluir. Olha, e o objetivo desse programa de hoje é esse, que nós possamos perceber caminhos. É isso que o Dr. Ricardo vai fazer conosco, nos apontar caminhos, direções para que nós possamos viver melhor e não nos deixar também estar assim ansiosos, não é? Então, como eu dizia, o Dr. Ricardo é psicólogo clínico, exerce a sua atividade em Lisboa e Leiria. Veio aqui ao Manhã Viva de propósito para estar conosco. Depois ele vai falar um pouco mais também da sua formação, da sua prática. Mas antes de nós iniciarmos propriamente dizendo o tema, não é esse tema tão bom para a gente sentar e realmente estar atentos àquilo que o Dr. Ricardo vai trazer para nós. Então, nós vamos rezar, entregando a Deus o nosso dia, entregando a nossa vida, principalmente se você é uma pessoa ansiosa, não é? Se está sofrendo com esse mal. Então, nós vamos pedir também neste programa, pedindo a graça de Deus, que essa conversa seja também libertadora para nós. Vamos pedir o auxílio de Nossa Senhora, que faz tudo na Canção Nova. É ela quem tudo faz, assim nos ensinou o nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib. Então, nos confiamos à Virgem do Rosário de Fátima nessa manhã. Quero confiar também todos que nos assistem, a sua casa, a sua família, tudo aquilo que tem trazido ansiedade à sua vida, eu entrego para Nossa Senhora. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a ela que nos conduza neste programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. E assim,
Estamos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Doutor Ricardo, que bom ter a sua presença aqui. Obrigado. Viu? Mais uma vez. Para mim também é interessante estar aqui. Obrigado. Não é porque é tanta gente que precisa começar de nós todos aqui, né? Ouvir, saber mais sobre isso, como lidar com a ansiedade. Então, eu queria que o senhor começasse falando um pouco de si, da sua formação, da sua prática clínica. Bom, eu sou psicólogo clínico, fiz o meu mestrado e a minha licenciatura em Psicologia Clínica no ISPA, que é a escola mais antiga de psicologia em Portugal. Sim. Foi até há pouco tempo um instituto privado, tem mais de 50 anos. A grande parte dos psicólogos a trabalhar em Portugal passaram por lá. Para mim foi um primeiro passo para aprender o que era isto da psicologia. Enquanto eu estudei no ISPA, o modelo psicanalítico era muito presente. A psicanálise é, de facto, uma área da psicologia que é uma referência para mim ainda hoje, no meu trabalho. E depois estagiei no Hospital Amadora Sintra. Foi importante passar por lá. Sim. Foi importante a transição de estudar sobre o sofrimento e ver o sofrimento na realidade. Pude ver pessoas de todas as idades, com todo o tipo de patologias. Foi uma fase importante. Depois fui fazer o estágio profissional num gabinete de psicologia e também estive numa clínica. E depois, naturalmente, criei o meu consultório e comecei a receber pessoas no meu consultório em clínica privada, que é o que faço até hoje. E sempre gostou dessa área da psicologia ou foi algo que surgiu depois? A psicologia aparece na minha vida em bom tempo, mas já tarde. Eu fiz outras coisas antes, não é? Sim. Hoje acho que a formação que tive e a experiência que tive antes de ser psicólogo me ajuda a perceber melhor o mundo e as pessoas. Eu fiz uma licenciatura em Ciência Política, um mestrado em Estratégia, fui jornalista num jornal regional, depois fui consultor de comunicação de empresas de um ou outro presidente de Câmara Municipal e dei aulas de marketing imobiliário, sociologia da comunicação. Olha, que interessante. Na área da estratégia. Sim. E toda esta experiência ajuda-me quando vem alguém ao consultório que está numa empresa e está a contar a realidade que tem. Não é? Dá-me outra visão a olhar para o telejornal, perceber o que é que se passa no mundo. Sim. E acho que foi bom para mim ser psicólogo mais tarde, articulando o que aprendi na psicologia com o que já sabia antes. O saber não ocupa lugar, não é verdade? Verdade. E tudo é bem aproveitado depois, né? As vivências, com certeza, tem ajudado. E por falar em vivências, doutor Ricardo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da questão da história, né? Onde nós estamos inseridos, né? Do país que nós estamos inseridos. O que o senhor pensa disso? Que a história de um país, ela influencia a saúde mental dos seus habitantes? Bom, se nós olharmos para aquilo que são os números da saúde mental em Portugal, vamos perceber que Portugal é dos países da Europa que tem mais problemas emocionais, que consome mais antidepressivos, que tem mais problemas ligados à ansiedade. Sim. Há vários autores da antropologia, da psicanálise, que explicam como é que a história de Portugal ajuda a perceber esta propensão para sofrer desta maneira. Não é? Sim. Há autores que falam da fundação da nacionalidade, quando o Afonso Henriques entra num processo de separação de Castela, de alguma forma ele está numa guerra com o pai. O pai era o rei de Castela, que era o rei de onde nós vivíamos também, nós, o que é hoje Portugal. Entra numa batalha em São Mamede contra a mãe. Ou seja, Portugal nasce órfão, em luta contra a mãe biológica do rei e contra o pai simbólico. Depois há outras vicissitudes ao longo da nossa história que ajudam a perceber esta propensão para sofrer desta maneira. Por exemplo, nós somos um povo com uma grande tradição marítima, em que era muito normal os pescadores irem para o mar e as famílias ficarem em terra. Esta ansiedade, e se o marido volta ou não? A fonte de sustento. Verdade. Não é? Depois temos a Batalha de Alcácer Quibir, onde perdemos o rei Dom Sebastião, que ajuda a criar um mito do Salvador. Nós precisamos de um líder que regresse numa manhã de nevoeiro e que resolva os nossos problemas todos por nós. Há, de facto, na nossa história, uma grande dependência do Estado, que é um pai simbólico.
Enquanto, por exemplo, a Inglaterra colonizou a Índia com uma empresa privada, que depois deixou de controlar o território, mas começa como uma empresa privada. Enquanto os holandeses tinham empresas privadas a explorar o comércio de especiarias era todo controlado pelo Estado em Portugal. Ainda hoje nós responsabilizamos o Estado por muita coisa, quase como se fosse o culpado de tudo. Depois, mais tarde, com os descobrimentos, esta ausência dos entes queridos que podem morrer no mar também propicia a ansiedade. Não é? A própria Cesária Évora de Cabo Verde canta a saudade, não é? É curioso como uma ex-colónia tem alguma Portugalidade na sua cultura que é capaz de cantar a saudade. A saudade é uma coisa muito portuguesa. A própria Amália canta num fado em que diz que a ansiedade que traz dentro dela é a vontade de Deus. O próprio Camões fala da saudade da alma gentil que te partiste. Ou seja, há de facto uma maneira de ser português ligada a alguma dependência do Estado, ligada a alguma tendência para ser triste, que depois se nota no fado, por exemplo. O fado é uma música nostálgica, não é? E depois somos um país de imigrantes que está habituado a ter cidadãos do país espalhados pelo mundo, que também têm saudade de casa. Verdade. Mais recentemente começámos a receber imigrantes, muitos deles brasileiros, que também sentem muitas saudades de onde vêm. Sim. E também sofrem muito com o facto de não estarem em casa, não é? E tudo isto, toda esta identidade nacional, toda esta história é propícia a um povo que tem tendência para deprimir, para ter ansiedade. E se olharmos para a história mais recente do nosso século, temos o período do Covid, que as pessoas tiveram que estar fechadas em casa durante muito tempo. Antes disso, temos a Troika e o problema das finanças públicas, a ameaça da bancarrota. Podíamos ficar desempregados ou sem dinheiro a qualquer momento. De facto, temos tido muitos momentos, lá mais para trás na nossa história, mais recentes, que ajudam a criar grande ansiedade. O facto do país não ter uns ordenados muito elevados, de haver dificuldades financeiras, também é propício para que sejamos um povo mais ansioso. Há aqui todo um conjunto de fatores. Sim. Então, os fatores culturais, tudo influencia na saúde mental de um povo. É importante a gente perceber isso na sua fala, né? Se eu fazer um apanhado histórico e a gente consegue perceber que realmente tudo tem uma origem, né, doutor Ricardo? Eu acho que a nossa identidade nacional pode ser melhorada. Nós podemos trabalhar as escolas, os programas educativos, a formação dos futuros empresários nas universidades, para sermos um povo que acredita mais em si próprio, que acredita mais, que é capaz de exportar, que é capaz de produzir. Uma coisa que se vê muito na nossa história é que fomos sempre atrás daquilo que os outros produziam, daquilo que os outros tinham, para depois fazer comércio. E não fizemos uma revolução industrial como outros países fizeram, a produzirmos nós e a vendermos o que fizéssemos. E há aspectos que podem ser trabalhados na nossa cultura, na nossa história, para que as gerações vindouras tenham outra maneira de encarar a vida profissional e até uma outra maneira de se verem como portugueses. Isto demora tempo e é preciso haver vontade. Sim. Doutor Ricardo, nós entendemos bem aí aquilo que contribui, né, para a ansiedade. Eu queria que o senhor definisse para nós, para quem está acompanhando em casa, o que é a ansiedade. Há uma ansiedade normal e há uma ansiedade patológica. Vou dar um exemplo. Se nós tivermos uma dor na coluna uma vez, podemos não ter problema nenhum na coluna. Mas se nos doer todos os dias, é provável que tenhamos um problema na coluna. Se for uma dor leve, pode ser uma coisa passageira. Se for muito intensa, alguma coisa se passa mal. Se nós tivermos ansiedade porque vem um carro que nos vai atropelar e estamos a ver o carro, isto é normal. A ansiedade é uma forma de medo, é um sentimento de insegurança, de desamparo, um sentimento de estar em perigo, que depois desperta reações físicas, batimentos cardíacos acelerados, um sentimento de nó na garganta, um sentimento que pode chegar ao pânico. E depois, em casos muito graves, há o medo do medo, que é a pessoa já não sai à rua, a pessoa já não faz certas coisas, não porque tem ansiedade, mas porque tem medo de a sentir. Não é? A ansiedade torna-se patológica quando não há um estímulo que a justifique. E há vários tipos de ansiedade. A ansiedade generalizada aparece sem nenhum gatilho evidente. A pessoa, no melhor que está, sente.
Depois há um tipo de ansiedade que são as fobias, que é despertado por um estímulo em concreto. Há pessoas que não podem atravessar pontes. Há pessoas que têm fobia em relação a animais. A ansiedade aqui é despertada por qualquer coisa que tem a ver com a história da pessoa. Depois há a ansiedade social, que é o receio de ser avaliado pelos outros, estar em interação com os outros. O que é que os outros vão pensar de mim? Há o medo das multidões, há a agorafobia. Há muitos tipos de ansiedade, mas na essência é um medo que provoca sofrimento e que não tem um estímulo que o justifique. Mas este estímulo está na história da vida da pessoa. Está naquilo que foi o que a pessoa viveu até aquele momento. Sim. Eu achei muito interessante o Dr. Ricardo começar a conversa falando da questão cultural, da história de Portugal, né? Olha como que isso traz para a gente uma luz, porque nós podemos fazer isso com a nossa própria vida. Por que eu estou ansioso, né? Hoje fala-se muito das crises de ansiedade. A gente ouve muita gente falar, olha, eu tive uma crise de ansiedade, né? Então, a sua fala ajuda-nos a perceber que é importante olhar para nós. Com certeza. Olhar para a nossa vida. Porque as causas, né? É a questão do autoconhecimento, né, doutor Ricardo? Se eu não me conheço, como é que eu vou saber por que eu estou sentindo aquilo, né? E essas crises de ansiedade, eu queria que o senhor falasse sobre isso. O que são essas crises de ansiedade? Normalmente a pessoa acha que tem ansiedade porque aconteceu qualquer coisa, ou se não aconteceu qualquer coisa é um sofrimento enorme, tipo tsunami que vem de dentro. Em psicoterapia é que se vai perceber porque é que a ansiedade existe, não é? O modelo psicanalítico, a psicanálise, explica, tem um modelo explicativo porque é que as crises de ansiedade aparecem. Não é? Nos primeiros 6 anos de vida, se formos olhar para Freud, ou no primeiro ano de vida, se formos olhar para a Melanie Klein, são duas grandes referências do modelo psicanalítico. Nesta fase inicial da vida é que é formada a estrutura de base. A forma como a pessoa lida com as emoções, se vai ser confiante nela própria ou não. E esta estrutura de base é formada em interação com as figuras cuidadoras, que podem ser os pais ou não. É muito frequente pessoas que têm grandes crises de ansiedade, quando entram em psicoterapia, depois perceberem que, à luz do que se passou na infância, estão as explicações para a ansiedade do presente. Olha, interessante. E é um alerta para os papais, né, doutor Ricardo, que tem crianças pequenas ainda e que está há tempo ainda de formar melhor isso, né? Há um fenómeno social que pode ser explicado naquilo que se chama um genograma, que é de avós para pais e para filhos perturbações de ansiedade passarem. Não só de ansiedade, como outro tipo de perturbações. Sim. Esta árvore genealógica das perturbações emocionais pode ser chamada genograma. E é importante que as pessoas que têm problemas emocionais façam terapia, não só por causa delas, mas para poderem ser melhores pais. Porque em psicologia estuda-se que quando as coisas não são tratadas, depois tem influência na geração seguinte. Não é? E quando um bebê nasce, é uma responsabilidade enorme. Não é possível ser um pai ou uma mãe perfeitos. Mas é possível fazer o melhor possível. A maneira como se pega no bebê, é importante pôr a mão na palma, nas costas, encostar o coração ao coração, virar o bebê para nós e que ele acalme com a nossa respiração. Se nós formos capazes de ajudar o bebê a receber a nossa tranquilidade, ele depois, mais tarde, vai ter capacidade de autocontenção e vai ter menos ansiedade. Quando as mães têm depressão pós-parto, porque não é fácil ter um bebê para cuidar, isto é uma responsabilidade enorme. E os primeiros meses de vida, qualquer distração de uma mãe, o bebê pode morrer, pode ter um acidente, pode ter uma queda. E isto gera um estado de alerta que é muito difícil de gerir. Sim. A mãe perde a sua liberdade. Passa a comer e a beber, a dormir de acordo com os ritmos do bebê. 24 horas intensas. E isto gera intranquilidade emocional. E às vezes os bebés sentem esta energia, depois têm cólicas, têm asma. Entendi. Meu Deus. Ou seja, é fundamental ser capaz de transmitir à criança segurança, tranquilidade. É fundamental ir brincar com ela para o chão.
Porque quando o pai ou a mãe vão brincar com a criança sente: se eu sou importante para o meu pai e para a minha mãe, eu mereço ser importante para toda a gente. Se o meu pai e a minha mãe me dão valor, então eu também tenho que ter o meu valor reconhecido pelos outros. E tudo isto depois vai gerar a formação de uma personalidade, porque ser pai ou mãe não é só dar de comer e dar educação. É ajudar a construir a autoestima, a resiliência. Interessante. Queria que o senhor falasse mais sobre os sintomas. Uma pessoa, para ela se identificar se realmente a ansiedade está num nível de doença, né? De transtorno, podemos falar assim, né, doutor Ricardo? Um transtorno, não é? Quais são os sintomas mais fortes que a pessoa pode perceber? Se há ansiedade e não aconteceu nada de especial, não houve nenhum acontecimento preocupante e a ansiedade aparece do nada, isto é claro que alguma coisa não está bem. Se ela aparece e é recorrente, se não é só um episódio, mas dia sim, dia não, ou todos os dias, ou 3 vezes por semana, se ela está sempre a aparecer, então é que há uma coisa que não está bem. E se ela aparece e a pessoa sente que pelos seus recursos não a consegue diminuir, então precisa de ajuda. Não é? Mas há situações e situações. Por exemplo, em ambiente profissional, a ansiedade muitas vezes surge com a pressão de cumprir objetivos, satisfazer as chefias. Aqui há uma razão que pode não ter a ver com a infância e com o que eu acabei de dizer. É preciso também perceber como é que é a minha vida, o que é que está a acontecer. Há algo agora que justifica esta ansiedade? Como é que eu consigo lidar com ela? Eu consigo, com bons tempos livres, com um hobby, com convívio com amigos, baixar isto? Ou eu preciso de mais ajuda? Sim. Eu queria que o doutor Ricardo falasse a respeito um pouquinho da medicação, né? Eu sei que a sua prática não é com medicação, lógico, né? Mas pela sua experiência com seus pacientes, doutor Ricardo, acha que a medicação ela é eficaz, ela é necessária? Eu não sou um fundamentalista contra a medicação. Eu acho que a terapia, em certas circunstâncias, pode beneficiar de uma medicação que estabilize o paciente. Okay? A terapia, a psicoterapia e a medicação são complementares, mas cada caso é um caso. Em psicanálise há 3 tipos de estrutura ou 3 tipos de personalidade. O neurótico, que é a maior parte da população, o psicótico e o borderline. A grande angústia do neurótico é o medo de falhar, é a necessidade de cumprir as normas e, ao cumprir as normas, abdicar do prazer. É este o conflito entre as normas e o prazer. Sim. A angústia do borderline é o medo da perda. Sim. De ser abandonado, não ser apreciado, de ser deixado sozinho. E o borderline tem problemas de temperamentalidade, mudanças de humor súbitas, ser muito possessivo nas relações. O psicótico, a grande angústia é de perder a noção da realidade, a diferença entre ele e o que está fora dele. No caso de um psicótico, ele precisa de medicação em terapia, não há volta a dar. Sim. Porque se estiver a ter delírios e alucinações, não há terapia que resulte. E a terapia é mais difícil. Entendi. No caso de um borderline, se ele tem grande irritabilidade, se ele é agressivo perante os outros, pode precisar de medicação. Isto de cada caso é um caso. Há pessoas que reagem bem à terapia e que conseguem fazer psicoterapia sem terem que tomar medicação obrigatoriamente. Depende da sua estrutura de base e da gravidade dos sintomas. Entendi. E há uma relação entre ansiedade e depressão, doutor Ricardo? Os psiquiatras usam um termo que é comorbilidade, que é quando há várias patologias ao mesmo tempo. E, por exemplo, se eu estiver sempre com medo e ansioso, a probabilidade de me sentir triste é grande. É verdade. A depressão e a ansiedade acabam por andar de mãos dadas, às vezes. Há outros casos, por exemplo, se eu tiver uma doença terminal, é muito complicado eu ter uma doença com dor crónica e não ter sofrimento intenso. Aí a doença biológica e a doença mental combinam-se, misturam-se. Não é? É verdade. E hoje, o senhor vê assim que as pessoas que sofrem de saúde mental, como por exemplo o transtorno de ansiedade, né? Existem muitos estigmas ao redor delas? Vamos lá ver, durante muito tempo havia a mentalidade de quem ia a consultas de psicologia eram os malucos. Era verdade. Não é? E que era um tabu, né? Um tabu com relação eram casos muito excepcionais e que ir ao psicólogo era um estigma.
Com o evoluir da ciência, com o evoluir da vida das pessoas, o ir a consultas de psicologia tornou-se uma coisa aceite como mais abrangente do que os casos de loucura grave. A psicoterapia pode ajudar, inclusivamente, a desenvolver competências de comunicação, de negociação, de gestão de conflitos. Não é bem coaching, que o coaching é muito diretivo e está focado em objetivos muito concretos, em que se diz às pessoas o que é que elas têm que fazer. No caso da psicologia, ajuda-se as pessoas a descobrirem o que é que podem fazer. É diferente. Bem interessante. Ô, doutor Ricardo, nós vamos falar mais do processo terapêutico, que eu acho muito importante, que é também a sua prática, né? Vamos falar mais no segundo bloco, como é o processo terapêutico, que a gente sabe que quanto menos medicação para nós, melhor, né, doutor Ricardo? E o processo terapêutico, ele é importantíssimo no tratamento da ansiedade, a gente sabe disso. Então, no segundo bloco, nós vamos voltar, porque já chegamos ao final do primeiro bloco. Quem está aí acompanhando, né, a riqueza que tem sido essa conversa sobre a ansiedade, o doutor Ricardo partilhou conosco que aqui tanta informação, também de acordo com aquilo que ele lida, né, que é o trabalho, o dia a dia dele, quanta coisa que acendeu luzes para nós. Então, no segundo bloco, nós voltamos com esse tema, a ansiedade, uma doença do nosso tempo. O doutor Ricardo vai trazer mais direcionamentos para nós, principalmente a respeito da psicoterapia. Aguarda só um instantinho que nós já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do Manhã Viva, cujo tema é ansiedade, uma doença do nosso tempo. Temos aqui em estúdio a presença do Dr. Ricardo, que é psicólogo clínico. O primeiro bloco foi incrível, ele partilhou conosco muitas reflexões sobre a ansiedade e também sobre a saúde mental. De onde vem aquilo que nós sentimos, né? Como é importante nós percebermos o ambiente onde nós estamos inseridos, também um pouco da nossa história. Então, foi muito rico o primeiro bloco. Lembrando que o programa fica gravado. Quem não viu o primeiro bloco pode voltar depois, porque esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Então, foi muito importante a gente conhecer para entender melhor. E agora, no segundo bloco, eu quero começar com esta rubrica de leitura. Estou aqui à mesa com algumas sugestões também de livros da nossa livraria Canção Nova, da nossa editora Canção Nova, e eu quero falar um pouquinho aqui de cada livro sobre este tema também da ansiedade. Temos aqui o livro A Libertação da Mente Ansiosa, que vai trazer, pelo padre Adriano Zandoná, vai trazer muitas informações sobre ansiedade. Ele estudou, escreveu, né? Fez muita pesquisa, também fruto ali dos seus atendimentos. E o padre Adriano escreveu esse livro, que é maravilhoso. Vai trazer ensinamentos eficazes e orações também de como se libertar da ansiedade. Porque a gente sabe como é importante também a nossa vida de oração. O outro livro aqui é Conversando sobre Ansiedade. Foi escrito, são relatos, né, de uma psicóloga que é membro também da nossa comunidade, é da Aline Rodrigues e de outra psicóloga, Fernanda Lanza, onde elas vão falar de algumas técnicas que nós podemos aplicar, né, para nos libertar da ansiedade. Tem relatos de pessoas que sofreram profundamente com esse transtorno e que superaram. Então, fica a dica aí, conversando sobre a ansiedade. Olha, a leitura é importantíssima para nós, o conhecimento, né? Buscar a informação correta e a informação certa. Outro livro é Uma Luz na Escuridão. É uma obra essencial para os tempos modernos, aborda com sensibilidade temas como a ansiedade e a depressão. É de um psicólogo também, membro da comunidade Canção Nova, do Daniel Machado,
que escreveu, nos presenteou com esse livro que vale muito a pena também você adquirir pela nossa loja Canção Nova. E o último é um livro de orações, orações pela libertação da ansiedade. Olha, é um livrinho pequeno, de bolso, dá para carregar na bolsa, mas também como é importante nós pedirmos a Deus, não é? Para nos ajudar a vencer esse mal, esse transtorno. E aí tem orações, é um livro inspirador, onde exploramos a inestimável ferramenta da oração, como eu dizia, a oração como caminho eficaz para combater a ansiedade. Esse livro foi escrito também pelo padre Adriano Zandonaulo. O padre Adriano é uma bênção, ele tem livros maravilhosos que nos ajudam muito. Então, está aí a dica de leitura de hoje e você pode ligar na nossa loja aqui em Fátima e adquirir, pedir o seu livro. Nós entregamos também pelo CTT. Fica a dica e nós vamos voltar para a nossa sala de estar para conversar mais com o Dr. Ricardo. Estamos aqui a sala de estar de volta com o Dr. Ricardo. Há muita coisa que nós gostaríamos de saber, de perguntar. Vamos aproveitar bem esse tempo para que realmente seja de muita valia essa conversa para todos nós, né, Dr. Ricardo? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o processo terapêutico, né? A importância de quem está sofrendo com esse transtorno ou outro, né, de procurar esta ajuda na psicoterapia. A psicoterapia permite diminuir muito o sofrimento e tem um método, é um processo sobre o qual a pessoa se conhece melhor ela própria, descobre como funciona, descobre coisas em si que nunca soube que existiam e, ao conhecer-se melhor a si própria, melhora a relação com o mundo e com os outros. E há várias fases que são normais em psicoterapia. Sim. As primeiras 2, 3 consultas são as chamadas entrevistas clínicas, em que a pessoa vai explicar porque é que está ali, que objetivos é que tem, porque é que sofre, o que é que gostaria de atingir. E neste processo em que vai contando a história da sua vida, o psicólogo ou o psicoterapeuta vai perceber o que é possível de fazer, o que é execuível, e vão definir ali objetivos e, ao mesmo tempo, o paciente vai perceber se sente à vontade ou não com o terapeuta para evoluir para uma psicoterapia regular. Não é? Passado este período inicial, faz-se o chamado contrato terapêutico. Não é uma coisa escrita, mas é um entendimento. Vem uma vez por semana, à hora tal. Se tiver um problema de saúde ou estiver de férias, não paga a consulta. Se faltar porque faltou, tem que pagar a consulta. Sim, porque a hora está reservada. Claro. Isto é uma forma não só de garantir que a pessoa vem, mas ao mesmo tempo ajudá-la a ter ali um limite, porque há pessoas que lidam mal com limites externos e internos. Sim. E haver uma hora fixa implica que a pessoa também se comprometa com o processo. Muito não vem quando lhe apetece, não vem se está bem disposta ou mal disposta. Vem porque está num processo. Sim. Não é? Então a psicoterapia desenrola-se. O primeiro desafio é criar aquilo que se chama aliança terapêutica, em que o paciente e o terapeuta sentem que estão no mesmo barco, estão a remar para o mesmo lado. Há cumplicidade, há confiança. Quando isto é atingido, tudo o resto é possível. Não é? Depois há as chamadas competências centrais a qualquer modelo de intervenção psicológica, que são competências que o psicólogo tem que ter. Siga que modelo de intervenção seguir. Tem que ser capaz de escutar, tem que ser capaz de compreender e imaginar o que está no lugar do outro e tem que não fazer julgamentos. Qualquer amigo de café, numa conversa, diz: tens que fazer assim, tens que fazer assado, mas um psicólogo não é um GPS. Ao fim de 30 metros tem que virar à esquerda. Interessantíssimo isso, doutor Ricardo, que o senhor está trazendo. Que às vezes muitas pessoas vão para a terapia para procurar uma resposta, não é? No próprio profissional. O psicólogo não é um GPS. O Sócrates, o filósofo da Grécia Antiga, utilizava um método que era a maêutica, que vem do grego. Maia quer dizer parteira.
que através de um diálogo pergunta-resposta, ele conduzia a pessoa a chegar às suas conclusões. A psicoterapia é a herdeira dos gregos, não é? A ideia é ajudar a pessoa a encontrar-se com ela própria, a descobrir o que é que resulta para ela, em vez de dar uma solução pronta a servir. Porque isso não é estimular a autonomia. Isso não é dar recursos para, quando a psicoterapia acabar, a pessoa, por ela própria, consiga lidar com os seus problemas. O psicólogo até pode perceber o que é que se passa com a pessoa, que problemas é que ela tem, mas o que interessa não é o que ele percebe, é o que ela percebe. E há um termo em psicanálise que eu aprecio bastante, que é o chamado insight. Tradução, ver para dentro. Sim. Enquanto a pessoa não olhar para dentro e não for capaz de ver por ela própria, uma espécie de um flash, de um clique. Sim. Ah, agora percebo. É verdade. E às vezes pode demorar meses até haver um insight. E é preciso ter a paciência de deixar a pessoa chegar lá no seu tempo. Porque muitas destas pessoas não tiveram uma relação com os pais em que isto fosse estimulado. Em que sentissem que acreditavam nelas para elas chegarem lá pelo seu tempo. Então há aqui como que uma experiência corretiva. A relação clínica, que é a verdadeira técnica, é criar uma relação de confiança, de não julgamento, para a pessoa dizer tudo o que lhe apetecer sem ter medo das represálias, como teria de um pai ou de uma mãe que castiga. Entendi. E ao sentir-se compreendida, ao sentir-se apoiada, depois vai ter capacidade para diminuir os sintomas, para diminuir a tristeza, para diminuir a intranquilidade. Sim. Há um tempo, doutor Ricardo, assim, normalmente há um tempo de duração do processo terapêutico? Cada caso é um caso, mas há padrões. Há padrões. É normal, é frequente, nos primeiros 3 meses de uma psicoterapia, a pessoa ter alívio do sofrimento. Mas este alívio do sofrimento traz um perigo em si. Ok, eu já me sinto melhor, já não preciso disto. E a única coisa que aliviou foi o sintoma, não foi a causa. Não foi o problema que está a montante. Entendi. Ou seja, aliviar o sofrimento é o primeiro passo para estabilizar, mas depois é perceber porque é que eu sofria, como é que eu sofria, quem é que eu sou, como é que eu vejo os outros, como é que eu melhoro isto. E as terapias podem ser longas ou menos longas, conforme a gravidade da doença mental e, como eu disse atrás, conforme a estrutura de base. Se é neurótico, se é psicótico, se é borderline. Entendi. Há pessoas que podem andar 10, 15 anos em terapia, há pessoas que fazem uma terapia breve, por exemplo, porque se divorciaram ou porque foram despedidos e precisam de um apoio apenas para aquela fase, porque até tinham saúde mental antes. Entendi. Aquilo foi um acontecimento que desencadeou aquela reação, mas a estrutura de base até era saudável. O que dizem os especialistas é que para haver alguma alteração significativa na personalidade, 2 anos é o período que já começa a criar um efeito consistente. Agora tudo depende do que a pessoa quer. Há pessoas que vão para a terapia não é para mudarem a sua maneira de ser, é para aguentarem a vida que têm. Há pessoas que não querem mudar nada, só querem aguentar o que têm. Por exemplo, há mulheres ou homens que têm relações difíceis e não se querem divorciar, mas precisam da terapia para aguentar a relação que têm. Entendi. E o psicólogo tem que respeitar o que a pessoa quer. A pessoa é que sabe o que é que quer fazer com a terapia. Sim. E este respeito implica que não se faça nada que aumente o sofrimento da pessoa. Isto é uma linha vermelha. Sim. Temos que ajudar a pessoa a sofrer menos. E só que isto seja atingido já valeu a pena. Já valeu a pena. Muito interessante, doutor Ricardo, a forma como o senhor traz, assim, claro, né? Eu queria que o senhor falasse sobre a questão da saúde mental e a espiritualidade. Cada mostramos ali vários livros escritos, né? Aqui da nossa comunidade, por membros que falam também dessa questão da espiritualidade no tratamento. Como é que o senhor vê isso? Vamos lá ver. Cada um vive a espiritualidade da sua forma. A espiritualidade pressupõe que há um mundo imaterial, um mundo espiritual, e que nós estamos neste planeta para evoluir, para podermos viver nesse mundo espiritual. Isto é comum a todas as religiões. O próprio termo religião vem do latim, quer dizer religar o mundo espiritual com o mundo material. Se a pessoa encarar a espiritualidade como uma forma de aperfeiçoamento, uma forma de praticar o bem, de ter amor pelo outro e ter autocrítica, a humildade de melhorar, mas este processo de melhoria em compreensão do que o outro quer, do que o outro sente, seja que religião for, isto é positivo. Se a pessoa encarar a espiritualidade como uma forma de estimular a culpa,
eu estou sempre em pecado, eu nunca faço nada bem feito, Deus vai me castigar. Sim. Então a relação com a espiritualidade não promove a saúde mental. Não é por acaso que há o termo livre-arbítrio. Sim. O livre-arbítrio é a possibilidade da pessoa escolher o seu caminho. Os católicos acreditam que Deus deu livre-arbítrio às pessoas para escolher o caminho do bem ou o caminho do mal. E a pessoa tem o livre-arbítrio de como é que vai seguir a espiritualidade. Se é um caminho de aperfeiçoamento em que se pratica o bem e o amor universal, isto só pode trazer saúde mental. Se é o caminho da culpa, da autorrecriminação própria ou dos outros, Sim. isto pode provocar ou potenciar problemas psicológicos. Sim. É importante termos sabedoria, né, para lidar com isso. Por isso que os livros são um guia, né? Os bons livros são esse guia para nós, né? Doutor Ricardo, e a questão da tecnologia? Hoje nós vemos principalmente os jovens muito envolvidos. Todos nós hoje estamos imersos nesse mundo da tecnologia, né? Mas especialmente os jovens. Você acha que isso também tem impactado a saúde mental? Vamos lá ver. A tecnologia começou quando o primeiro homem pré-histórico fez a primeira ferramenta. Não é? A dada altura, os macacos viviam nas árvores, havia um clima tropical, há um arrefecimento do planeta, deixa de haver floresta e passa a haver savana. O macaco tem que sair da árvore para ir para a outra árvore comer e tem que se levantar. E ao levantar-se fica com as mãos livres, com o polegar oponente, para utilizar instrumentos. E quando começa a utilizar instrumentos, começa a tecnologia. Não é? Agora, as tecnologias de informação... Sim. É outro campeonato porque provoca... Cada tecnologia traz sempre transformações. E as tecnologias de informação estão a trazer transformações na sociedade, na forma de gerar riqueza, na forma de arranjar parceiro para namorar. Para tudo o que são as necessidades básicas, a tecnologia está lá, nomeadamente a internet. E esta tecnologia tem vantagens, mas também tem inconvenientes. Não é? Ao nível da saúde mental... nos consultórios aparecem pessoas com problemas de adição ao jogo eletrónico, adição a jogos que não são de dinheiro, são de diversão. Há um problema que se está a colocar, não só ao nível dos jogos como ao nível das redes sociais, Sim. que é a progressiva substituição, ou pelo menos pôr em segundo plano, as relações reais pelas relações online. Relações virtuais, né? Ou seja... Troca. Há muitas pessoas que vêm ao consultório e que têm dificuldade em fazer amigos na vida real, não convivem face a face, mas estão num clã, num jogo em que jogam 3 vezes por semana e falam por auricular com dezenas de pessoas. Ou estão numa rede social com 500 amigos e estão horas a falar com eles, mas depois o face a face, o afeto, calor no calor, é substituído pela tecnologia. Há outros problemas que são mais recentes, como o da inteligência artificial. Se eu tenho um trabalho para fazer na universidade e o computador faz por mim, até que ponto eu estou realmente a desenvolver competências? Eu chego lá, escrevo meia dúzia de coisas, o computador faz-me o trabalho. Até que ponto nós estamos a caminhar para uma sociedade que beneficia da tecnologia, mas que ao mesmo tempo que a tecnologia de informação é aprofundada, está a retirar competências, está a retirar autonomia. Hoje em dia já começa a ser difícil para um jovem pensar em arranjar namorada se não for por uma rede social. Consegue, mas cada vez há mais alternativas tecnológicas. Sim. Ainda havemos de chegar a uma sociedade em que há dispositivos à distância, em que a pessoa pode ter relações sexuais através de uma máquina com outra que está no outro ponto do mundo. Ainda havemos de chegar a coisas que vemos nos filmes, que chega à casa e há um robô programado na cor dos olhos, um corpo em silicone de acordo com as medidas, que desempenha aquilo que se pediu. A tecnologia vai permitir fazer estas coisas. A tecnologia traz vantagens, torna a nossa vida mais fácil, mas também potencia problemas emocionais. Um último que eu gostava de referir é o teletrabalho. Eu tenho vários clientes da área de tecnologias de informação que estão em casa, que trabalham sozinhos o dia inteiro, que reúnem online. Sim. Para trabalharem, isto propicia a solidão, a ansiedade. E hoje é uma realidade, desculpa interromper, uma realidade enorme, principalmente pós-pandemia, né? O teletrabalho, que também é chamado de trabalho remoto. Há empresas que até têm escritórios em vários países e vêm-se obrigadas a fazer um evento num país
para irem membros da empresa dos países todos para se conhecerem face a face. Entendi. Isto vai ser um desafio que se vai acentuar. Sim. Eu estou a falar de coisas não só que existem agora, mas que a tendência é para aumentarem o efeito que estão a produzir. Sim. E o que o senhor acha que uma pessoa deve estar atenta, né? Quem realiza esse tipo de trabalho? Essa questão que o senhor trouxe aí traz também ansiedade. Não é a gente pensar que o mais cômodo, né? Trabalhar em casa é muito mais cômodo, tem as vantagens também. Mas o que a pessoa deve estar atenta para evitar isso, doutor Ricardo? Um aspecto que se nota muito em clínica privada, na minha experiência isto é muito presente, é quando há muito sofrimento emocional, os tempos livres não são de qualidade. Se eu estou o dia inteiro ligado online, eu tenho que ter vida fora do online. Eu tenho que fazer um desporto, ter amigos, beber um copo, sair, ver coisas. Entendi. Tenho que ter uma atividade que me leve a ser um ser humano. Outros problemas que a tecnologia traz, que eu chamo a solidão high-tech. Sim. Imagina uma sala de estar. O menino está a brincar numa plataforma de jogo eletrónico. A mãe está no Facebook ou telemóvel. E o pai está online no computador. Estão todos ao pé uns dos outros, mas completamente sozinhos. Sim. A tecnologia separa. Isolados. Se estiverem a jogar um jogo de tabuleiro ou um jogo de cartas em que estão todos a fazer a mesma coisa e a conviver, contraria-se este efeito. É preciso ter atividades offline num tempo considerável para contrabalançar este efeito de isolamento tecnológico. Se não temos multidões em que cada membro da multidão está sozinho dos outros, em relação aos outros todos. E caminhamos um bocado para aqui se isto não for contrariado. Sim. Se isso não for contrariado, né, doutor Ricardo? Temos tempo para mudar, né? O tal livre-arbítrio. O livre-arbítrio, para mudar e evitar isso, né? Como é que o senhor vê assim, o futuro da psicologia? Eu acredito que a inteligência artificial não vai substituir o prazer de estar com alguém face a face, o calor humano de um consultório. É verdade. Por muito que criem robôs ou criem uma imagem no computador que dá as respostas certas, olhos nos olhos é outra coisa. Mas acho que a psicologia vai ter uma componente de videochamada cada vez maior. Eu próprio já trabalho com pessoas que estão na Irlanda, no Luxemburgo, noutros países, na Alemanha, e querem um terapeuta português. E utilizam os meios online para terem psicoterapia em português. E esta componente da psicologia online veio para ficar. Sim. Não é? Mas é melhor do que ser com uma máquina. É, sim, claro. Também tem os mesmos efeitos, né? A psicologia online. Não é tão bom quando se fosse presencial, mas também pode ser satisfatório. Pode produzir efeitos. Nada substitui o face a face, mas é uma alternativa viável. Sim. Uma alternativa viável que as pessoas precisam, de fato, procurar ajuda, né, doutor Ricardo? E às vezes o facto de ser em português com um português é melhor do que ser com um alemão ou um inglês face a face. Sim. Há muitos imigrantes, e eu tenho alguns no meu consultório, que preferem estar com um terapeuta a não sei quantos quilómetros, mas que fala a língua deles, que está na cultura deles. Não é? Os imigrantes recorrem muito à videochamada em psicoterapia por causa disto. Sim. Agora, voltando, já quase chegando ao finalzinho do nosso programa de hoje, mas voltando à questão da ansiedade. Eu queria que o senhor deixasse dicas, assim, para as pessoas que estão sofrendo disso, né? Orientações. O que o senhor orientaria uma pessoa que está sofrendo muito com a questão da ansiedade? Os israelitas são capazes de criar morangos no deserto com gota a gota, um sistema de rega gota a gota. É uma pinga de cada vez. Isto é devagar, mas produz efeitos. O ansioso tem muita dificuldade em interiorizar que às vezes devagar é mais depressa. Porque se eu entender que o processo terapêutico é relativamente longo, que eu não consigo eliminar a ansiedade, mas consigo lidar com ela, consigo olhar para ela e dizer olhos nos olhos, sei que estás aí, sei que vais aparecer de vez em quando, mas eu vou-me habituar à tua presença. Porque a ansiedade tem uma característica: quanto mais nós a queremos eliminar depressa, quanto mais a queremos empurrar, mais ela aumenta. Entendi. E o que é que acontece? Quando se está em uma terapia relativamente longa e há uma boa relação clínica com o terapeuta,
a pessoa percebe que há períodos que vai estar mais em baixo e que há períodos em que vai estar melhor. E quando está mais em baixo não acha que é para sempre, porque sabe que depois é como uma onda que tem altos e baixos. Este entendimento, que às vezes vai-se mais depressa devagar, é fundamental. A paciência com o processo, né, doutor Ricardo? Eu percebo assim, porque realmente, quando a pessoa está sofrendo, ela quer encontrar logo a libertação, né? Ela quer encontrar a solução. E não vem essa solução assim rápida, né? É um processo. Não se atravessa um deserto a correr. Olha... Se quiser atravessar um deserto a correr, vai morrer de sede desidratada. Sim. Mas se for de oásis em oásis e com paciência, vai chegar ao fim do deserto. A terapia e a ansiedade é a mesma coisa. Sim. Olha, doutor Ricardo, foi uma bênção a nossa conversa. Para mim foi um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado pelo vosso convite. Nós agradecemos muito em falar de um tema tão importante e tão comum hoje, que eu acredito que muitos de nós, né, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos sofrendo um pouco de ansiedade e precisamos aprender a lidar com ela. Uns com uma mais patológica, outros com uma ansiedade mais normal, mas a ansiedade é algo que toda a gente consegue sentir de alguma maneira. Sim. E de certa forma também pode ser positiva, né? Normal, né, doutor Ricardo? Há uma componente da ansiedade que permite reagir a problemas, Sim. permite ter energia para reagir, e esta é saudável. Mas, olha, foi uma bênção mesmo. Agradeço muito a sua presença. Obrigado, Fer. Quero agradecer a todos que acompanharam Manhã Viva de hoje, aprendendo como lidar com a ansiedade, né? Muito conhecimento. O doutor Ricardo, ele traz uma gama de informações para nós, não é? Então, nós esperamos que as informações aqui partilhadas incentivem a cada um a refletir sobre a sua saúde mental, se necessário for, buscar ajuda. É importante pedirmos ajuda, procurarmos alguém, partilhar aquilo que nós estamos sentindo, mas nunca viver as coisas sozinhos. Então, o processo terapêutico é muito importante para nós. Assim, nós encerramos o Manhã Viva de hoje, agradecendo a todos os nossos telespectadores. De forma especial, agradecemos sempre aos benfeitores que mantêm a Canção Nova no ar. Mantemos o sistema Canção Nova de comunicação no ar. Então, Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.